E esses serão os materiais que nós vamos utilizar para a videoaula de hoje. Algumas sobras de fio, uma agulha para crochê, tesoura e também agulha de tapeçaria. Irei começar com a cor vermelha, então vou fazer o anel mágico. E na sequência vamos subir 3 correntes, já contando com esta primeira do anel. Agora aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui já temos 3 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Vamos fazer 2 correntinhas e dentro do anel vou trabalhar 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes e novamente trabalho 3 pontos altos. Faço novamente 2 correntes e dentro do anel trabalho novamente 3 pontos altos. Faço 2 correntes, fecho o anel mágico. Agora introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, fechando essa volta. Agora faço um ponto baixíssimo para cada ponto da base, até chegar neste primeiro espaço. Estamos iniciando a segunda volta. Vamos trabalhar 2 correntes. E dentro deste espaço, vou fazer 5 pontos altos. Então, ficamos com 6 pontos aqui dentro do primeiro espaço. Faço 2 correntes e no próximo espaço vou trabalhar 6 pontos altos. Faço novamente 2 correntes. E aqui no próximo espaço, trabalho 6 pontos altos. Faço 2 correntes e no último espaço, vamos trabalhar 6 pontos altos.
Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo bem aqui na segunda corrente. Antes de seguir, vou fazer o acabamento do fio inicial com agulha de tapeçaria. Para iniciar a terceira volta, nós vamos introduzir a agulha aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Faço um ponto baixo. Após fazer esse ponto baixo, faço 3 correntes. Volto no mesmo espaço entre os pontos e faço um ponto baixo. Vamos repetir. Venho aqui entre os 2 próximos pontos, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. No próximo espaço, entre os pontos, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vamos repetir isto. Novamente aqui no próximo espaço entre os pontos. E aqui neste próximo espaço também faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo aqui entre os pontos. Para seguir, faço 2 correntes. Vou introduzir a agulha entre o primeiro e o segundo ponto, faço ponto baixo, 3 correntes. Volto no mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo e vamos repetir isto por todos os pontos, por 5 vezes no total, como acabamos de fazer. Após finalizar as repetições, faço 2 correntes e continuo por toda a volta. Agora você pode cortar o fio, fazer um acabamento com agulha de tapeçaria ou finalizar com um ponto baixíssimo. Ficará dessa forma
após arrematado. Agora, com a cor verde, vou segurar o fio, laço a minha agulha por 2 vezes, seguro as 2 laçadas da agulha e introduzo a minha agulha aqui na primeira carreira, no ponto do meio. Busco o fio e vamos trabalhar um ponto alto. Laço, tiro as 2 alças, segurando a alça que está na agulha. Laço, tiro as 2 últimas alças, fazendo um ponto alto bem alongado, dessa forma. Agora, faço uma corrente, laço, venho no mesmo espaço, na primeira carreira, e faço um ponto alto. Alongue bem o ponto alto. Na sequência, nós vamos fazer 3 correntes. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo no ponto picô do meio da segunda carreira, introduzindo a agulha aqui por trás. Após fazer o ponto baixo, vamos fazer 3 correntes, laço a agulha, introduzo a agulha no terceiro ponto da primeira carreira, aqui no grupinho de 3 pontos, e vamos fazer o ponto alto alongado. Faço uma corrente e trabalho mais um ponto alto alongado no mesmo ponto da base. Faço 3 correntes. E agora faço um ponto baixo nesse ponto picô, pegando a parte de trás do ponto, como eu mostro aqui no vídeo. Faço 3 correntes. Introduzo a agulha no segundo ponto aqui, ó, desse grupinho, no ponto do meio, e faço um ponto alto alongado, uma corrente e mais um ponto alto alongado no mesmo ponto. Faço 3 correntes. Introduzo a agulha no terceiro ponto picô, aqui por trás do ponto, e faço ponto baixo. Trabalho 3 correntes. Venho no grupinho, no ponto do meio da primeira carreira e faço um ponto alto alongado. Faço uma corrente e mais um ponto alto alongado no mesmo ponto. Na sequência, faço 3 correntes e um ponto baixo no ponto picô do meio, pegando as alças de trás deste ponto. Faço 3 correntes e vou introduzir a agulha entre estes 2 primeiros pontos. Então, introduzo a agulha aqui no meio deles e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. E aqui dentro deste espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. E vamos totalizar 3 pontos altos, contando com as correntes. Agora, vamos fazer 2 correntes. E dentro do mesmo espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos.
Faço uma corrente, introduzo a agulha no espaço das correntes, faço um ponto alto, laço, em cima do ponto baixo da carreira anterior, faço um ponto alto. Dentro do espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Agora faço uma corrente, laço, venho dentro do espaço dos pontos altos da carreira anterior, trabalho 3 pontos altos. Na sequência, vamos fazer 2 correntes. E aqui dentro do espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço, venho dentro do espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. No espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, agora dentro do espaço entre os pontos altos, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos aqui dentro do mesmo espaço. E nós vamos repetir essa sequência pelo restante da volta. Para finalizar, você pode fazer um ponto baixíssimo ou fazer um acabamento com agulha de tapeçaria e esconder a sobra de fio, tá? Para finalizar, você pode fazer a aplicação de uma miçanga bem aqui no centro da peça e trabalhe para a nossa peça de hoje mais 3 peças iguais. O tamanho da peça vai ser de acordo com a sua preferência.
O meu square já está pronto e eu fiz 4 peças iguais. Mas lembrando que você pode utilizar esse square para fazer diversas peças em crochê, tá? Desde acessórios, vestuário ou itens decorativos. Para fazer a união ou costura das peças, nós vamos colocar verso com verso, pegar qualquer uma das laterais e eu vou costurar utilizando uma agulha de tapeçaria e um pouco do fio que eu utilizei na última volta. Eu inicio passando a agulha aqui por dentro dos pontos, lembrando que o fio tem que estar com um nó na ponta, tá? E alcanço aqui a extremidade da minha peça. Mas você pode fazer essa costura da forma que você já está habituada. Coloco verso com verso e vou introduzir a agulha apenas na alça de dentro dos pontos. Volto para o mesmo lado que iniciei e passo a agulha apenas nas alças internas de todos os pontos. Costure todas as partes. Após a união, introduza a agulha no primeiro square, aqui dentro do grupo de 3 pontos altos. Pego o fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e corrente da base, até chegar lá do outro lado.
Aqui na outra extremidade, eu fiz um total de 22 correntes, você pode fazer entre 20 e 25 correntes. Faço um ponto baixo aqui dentro do espaço. Faço ponto baixo e sigo fazendo um ponto para cada ponto da base, até chegar do outro lado. Chegando aqui no final, fiz 22 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse ponto inicial e vou fazer o acabamento da peça. Para este vídeo, vamos aproveitar sobras de fio, vamos precisar de duas cores diferentes. Também uma agulha para crochê equivalente ao meu fio, vou usar de 2,2 milímetros. Uma tesoura e agulha de tapeceiro para acabamentos. Vamos começar com qualquer uma das cores e vamos fazer o anel mágico. Após fazer o anel mágico, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro deste anel. Faço uma corrente e este ponto equivale a um ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes. E dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Novamente, dentro do anel mágico, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntes. E pela última vez, vamos trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro deste anel. Na sequência, vamos fazer 2 correntes. Fecho o anel. Vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Com a outra cor de fio, vamos fazer o nó corrediço ou nó inicial. Deixo na agulha, laço
pego a peça e introduzo dentro do espaço das duas correntes. Aqui faço ponto alto, vou prosseguir fazendo mais 3 pontos altos aqui dentro do espaço, totalizando 4 pontos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais 4 pontos altos. Após fazer este leque, nós vamos fazer uma corrente, venho para o próximo espaço da carreira anterior, trabalho 4 pontos altos, faço 2 correntes e no mesmo espaço faço mais 4 pontos altos. Faço uma corrente e vamos repetir esta sequência por toda a volta. Na sequência, vamos cortar o fio e repetir o mesmo acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora com o fio na cor que iniciamos, faço nó corrediço, deixo na agulha, laço e faço um ponto alto aqui dentro do leque com 2 correntes. Após fazer este primeiro ponto alto, vamos trabalhar mais 3 pontos aqui no mesmo espaço, totalizando 4. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e trabalho mais 4 pontos altos. Faço uma corrente e aqui neste espaço vamos trabalhar 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho para este próximo espaço,
trabalho 4 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais 4 pontos altos. Após fazer o leque, nós vamos repetir a sequência. Pronto, pessoal, ficará desta forma. E nós vamos fazer 2 peças iguais. Na sequência, nós vamos unir. Então, fiz aqui o nó corrediço, deixei na minha agulha, introduzi no mesmo espaço de ambas as partes. E aqui vou fazer ponto baixo. Juntei verso com verso. Agora, nós vamos introduzir a agulha, pegando as 2 alças de cada um dos pontos de ambas as partes e vamos fazer ponto baixo. Sigo dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto de ambas as partes, até chegar na primeira quina. Em todas as quinas, onde ficará as 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e nas quinas 2 pontos. Após finalizar os 3 lados, nós vamos introduzir a agulha, pegando apenas uma das partes, desta forma, e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e corrente da base. Então, faço ponto baixo até chegar bem no meio da peça. Faço um ponto baixo dentro da corrente, trabalho mais 2 pontos baixos. E quando chegar aqui neste ponto, bem no meio da peça, faço 5 correntes. E continuo com ponto baixo no próximo ponto e em cada ponto da base. Então, vou fazendo ponto baixo até chegar na outra extremidade. Agora, nós vamos passar para a parte de trás da peça e vamos caminhar com ponto baixo até chegar bem no meio da peça.
Chegando no meio da peça, vamos trabalhar 30 correntes. Terminei as 30 correntinhas, agora eu vou continuar com ponto baixo até o final. Aqui no final da peça, nós vamos cortar, deixando uma pequena sobra para acabamento, e com a agulha de tapeceiro eu vou finalizar estas sobras de fio. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Depois, dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Este será nosso primeiro ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, farei 3 pontos altos. Após os pontos altos, faço 2 correntes, novamente 3 pontos altos dentro do anel mágico. Vamos repetir esta sequência dentro do anel mágico de 3 pontos altos, 2 correntes, por 4 vezes no total. Na sequência, nós vamos fechar o anel mágico. Agora, introduzo a minha agulha no primeiro ponto, desta forma, e aqui faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntes.
Na sequência, faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e novamente uma correntinha. Agora, dentro deste mesmo espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente e no próximo espaço trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo ponto e faço novamente 3 pontos altos. Faço uma corrente e vamos repetir esta sequência por toda a volta. Na sequência, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntes. Então, faço 2 pontos baixíssimos e o terceiro ponto aqui dentro deste espaço. Faço uma corrente, um ponto baixo dentro do espaço e mais uma corrente. Agora, dentro do espaço, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para este espaço de uma corrente da carreira anterior e aqui vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço de 2 correntes
e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Faço uma corrente, neste espaço vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente e vamos seguir com esta sequência por toda a volta. Na sequência, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Primeiro, vou fechar aqui a carreira neste primeiro ponto. E vamos caminhar até o próximo espaço com 2 correntes. Aqui dentro deste espaço, faço uma corrente, um ponto baixo e mais uma corrente. Dentro deste espaço, vamos trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes e dentro do mesmo espaço, faço 3 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste primeiro espaço, trabalho 3 pontos altos. Na sequência, faço uma corrente, venho neste próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente e aqui neste espaço vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E vamos seguir com esta sequência que acabamos de fazer por toda a volta. Pronto, pessoal, terminamos. Agora eu vou cortar, deixando uma sobra para acabamento e com a agulha de tapeceiro vamos finalizar.
Agora com o fio na cor marrom, inicio com o anel mágico, faço um ponto baixo aqui dentro e uma corrente, e este ponto já vai contar como um ponto alto. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer um total de 9 pontos. Então, aqui na primeira volta serão 9 pontos altos. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto. Agora vamos fechar o anel mágico. Vou fazer um ponto baixíssimo neste primeiro ponto. Faço uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente e agora vamos seguir fazendo mais 2 voltas com 9 pontos altos. Então, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto alto e finalizar as voltas com um ponto baixíssimo. No final, deixe uma sobra de fio para acabamento. Agora, com a peça verde, vamos pegar uma sobra de fio da mesma cor, dou um nó no final do fio, vou introduzir aqui em qualquer uma destas pontas, desta forma, vou prender o meu fio. Agora, nós vamos dobrar a peça desta maneira e vamos costurar. Para fazer a costura é super simples. Vou pegar a alça de fora de ambos os pontos e vou passar a agulha. Vou introduzir sempre do mesmo lado, pegando as alças de fora dos 2 pontos. Pronto, pessoal, já costurei toda esta parte. Agora, nós vamos dobrar desta forma e vamos costurar esta parte aqui de baixo também. Da mesma forma que anteriormente, pegando as alças de fora de todos os pontos e sempre
introduzindo a agulha na mesma direção. Aqui no finalzinho, nós vamos dar um ponto de acabamento e, na sequência, costurar o outro lado. Pronto, após fazer a costura, nós vamos unir as duas partes. Então, trago o fio verde aqui para a parte do meio da peça, escondo essa sobra de fio da cor marrom, corto o excesso e agora nós vamos unir as duas partes desta forma. Agora, com esta mesma sobra de fio, nós vamos passar algumas miçangas pela peça. Vamos começar fazendo o nó corrediço e, na sequência, 6 correntes. Após fazer a 6ª corrente, eu vou laçar o meu fio, introduzo a agulha no primeiro ponto, na nossa primeira corrente, e aqui faço 3 pontos altos. Para continuar, vou fazer 2 correntes, laço e volto no mesmo ponto, fazendo um ponto alto. Faço uma corrente e corto o meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Agora, com uma outra cor de fio, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Vou introduzir a agulha aqui neste primeiro espaço das correntes, dessa forma, e faço 5 correntinhas, já contando com esta primeira. Então, faço uma corrente, 2, 3, 4 e 5. Laço,
volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Para seguir, nós vamos fazer 2 correntes, laço. Agora venho no próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Finalizo fazendo uma correntinha e corto o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Vou utilizar uma nova cor de fio, faço nó corrediço, deixo na agulha, vou introduzir neste primeiro espaço das correntes e faço 5 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Agora, neste espaço aqui do meio das correntes, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço, introduzo a agulha no último espaço das correntes e trabalho 3 pontos altos aqui no espaço. Faço 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Finalizo fazendo uma corrente, corto o fio, deixando uma pequena sobra. Com uma outra cor de fio, nós vamos prosseguir com a sequência. Então, introduzo aqui no primeiro espaço, faço 5 correntes, trabalho 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Após o terceiro ponto alto, faço 2 correntes, sigo para o próximo espaço das correntes e trabalho 3 pontos altos. Na sequência, vou fazer 2 correntes, venho no próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui neste último espaço.
Finalizo esta carreira fazendo 2 correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente e corto o fio. Siga desta forma até obter 8 carreiras. Pronto, pessoal, quando a gente finalizar todas as carreiras, vai ficar dessa forma. E agora nós vamos prosseguir mudando novamente para outra cor. Vamos iniciar fazendo nó corrediço. Vou prender na minha peça, introduzo aqui no primeiro espaço e faço 6 correntes. Na sequência, nós vamos vir aqui para o próximo espaço e vamos trabalhar 3 pontos altos. E vamos seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço das correntes até o penúltimo espaço, sempre seguindo com este mesmo padrão. Pronto, pessoal. Chegamos aqui no penúltimo espaço. E na sequência, nós vamos fazer 5 correntes. E um ponto baixíssimo aqui dentro do último espaço das correntes. Na sequência, corto o fio, deixando uma sobra para acabamento. Com uma outra cor de fio, faço nó corrediço, deixo na agulha, pego a minha peça e introduzo aqui neste primeiro espaço das correntes. Faço 6 correntinhas, já contando com esta primeira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo este primeiro espaço e venho para o seguinte, e aqui faço 3 pontos altos.
Sigo fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço das correntes. Vou seguir desta forma até o penúltimo espaço. Após chegar no penúltimo espaço, nós vamos trabalhar 5 correntes e um ponto baixíssimo aqui dentro do último espaço. Finalizo fazendo uma correntinha e corto o meu fio. Siga desta forma até a 14ª carreira. Pronto, pessoal, ao finalizar todas as carreiras de diminuições, ficará desta forma. E agora nós vamos fazer o acabamento final da nossa peça. Então, se você preferir, você pode esconder todas as sobras de fio ou esconder durante este acabamento. Vou utilizar uma das cores que eu já usei na peça. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Vou colocar aqui no primeiro espaço, ó, das correntes da primeira carreira e vou fazer 3 correntinhas. Faço 1, 2 e 3. Agora, aqui no mesmo espaço, já escondendo a sobra de fio, faço 2 pontos médios. Na sequência, vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo espaço da carreira, número 2, e aqui faço 3 pontos médios. É bem simples, nós vamos ficar com 3 alças na agulha, laçar e tirar as 3 de uma vez. Então, faço 3 pontos médios no mesmo espaço, já escondendo as sobras de fio. Vou puxando as sobras de fio, venho para o espaço seguinte e trabalho 3 pontos médios.
Venho aqui no próximo e faço 3 pontos médios. Então, nós vamos repetir desta forma até aqui, neste espaço. Pronto, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 repetições de 3 pontos médios em cada espaço. E agora, neste seguinte, nós vamos fazer 5 pontos médios. Após fazer os 5 pontos médios, nós vamos prosseguir fazendo 3 pontos médios em cada espaço por 7 vezes. 4, 5, 6 e 7. Então, vamos fazer até aqui 3 pontos médios em cada espaço. Chegando aqui nesse grupo de 3 pontos altos, nós vamos inserir a agulha no primeiro ponto e vamos fazer um ponto médio, sempre escondendo as sobras de fio por dentro dos pontos. Venho no ponto do meio e faço 2 pontos médios. Perdão, faço 3 pontos médios no mesmo ponto da base. No último ponto, faço um ponto médio. Agora, vamos seguir fazendo 3 pontos médios em cada espaço, até chegar na próxima quina. Aqui neste espaço, nós vamos fazer 5 pontos médios. Siga fazendo 3 pontos médios até chegar na última quina. E aqui neste último ponto, nós vamos fazer 5 pontos médios. Na sequência, vamos fazer um ponto baixíssimo na segunda corrente, finalizando nossa peça. Espero que você tenha gostado da nossa coletânea de hoje de peças em crochê. São peças bem simples e bem bonitas também.
Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal.